Tudo bem, galera? Bora começar. Eu acho que a Sina vai entrar, então acho que hoje vai ser um pouco mais rapidinho. Terceira aula, comentário. Meu Deus, passou realmente voando, né? Porque tem essa semana já, inclusive já a prova esse domingo. Prova, Sim. atividade Hã? esse domingo. Sim. A prova final e a atividade desse domingo agora. E encontro às 6h30 no domingo. Big news! Vou estar em São Paulo, Surpresa, mas tudo bem. surpresa. É verdade, você tá aqui em São Paulo, né? Ah, enfim. Então, Ou foi galera, curta nessa matéria, né? oi? Curta, são É quatro Foi quatro curta, né? lições, é metade. mas muito legal, inclusive. Gostei muito, 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 muito. Mas nessa semana falou, cara, muita coisa. Né, até porque as aulas foram um pouquinho maiores, né, um pouco mais longas, né, um pouco mais de 20 minutos. Mas muitos assuntos muito diversificados, né? É, e algo assim que mexeu comigo e ficou ali, fiquei cozinhando, é sobre essa questão de como forte oposição, forte opressão pode, infelizmente, assim, levar tantas pessoas que são inclusive referências no na caminhada cristã à apostasia. A série de líderes espirituais, missionários que foram após essa forte oposição apostataram? É, apostataram, né? Mas mais do Yes. que isso, pior do que essa forte oposição, porque a forte oposição, embora gere apostasia, sim, em muitos casos, né, muitas pessoas não aguentam a pressão, algo que eu fiquei, cara, e chateia porque é muito sutil. Chateia, né, galera? Eu chateada com a história do Japão. É, mas porque é muito sutil na nossa vida também, é a questão de como essa teologia misturada, é, essa coisa meio ecumênica, né? De, poxa, eu amo a Jesus, mas ao mesmo tempo eu, cara, tá tudo bem pra mim. é, ter práticas mundanas, assim. Não, eu amo Jesus, mas tá tudo bem. Não tem problema eu adorar alguma outra coisa, que seja o dinheiro. Fala-se muito sobre, né, essa questão de adoração para o catolicismo, mas, cara, tudo que toma o lugar de Deus, né, tudo que nem que toma, tudo que está no mesmo lugar, né, de importância, assim, é um pezinho para você realmente cair e se afastar por completo do Senhor. E é muito sutil, né? E aí, por exemplo, nas aulas, eu vi assim, né, o pastor falando, né, muito sobre a nova teologia, sobre como esse forte senso nacionalista do Japão foi, talvez, assim, mais danoso para para pro evangelho, né, por espalhar as boas novas, do que a opressão, do que a oposição, né, das pessoas que não queriam isso. Nem o shintoísmo foi tão danoso quanto essa nova teologia e essa questão liberalista, né, que é aquela, né, fiquei assim, né, eu acho que começou com é, missionários, assim, não missionários, né, mas essa nova teologia, essa teologia liberal, né, veio de, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, estiver confundindo, mas de missionários, né, de pessoas que vieram da Alemanha, que começou, né, esse esfriamento, essa coisa liberal, e aí, juntando, né, com esse forte nacionalismo do Japão, e, por exemplo, é, é nesse lugar que entra nessas polarizações, porque ai, eu queria muito gravar os nomes, mas de um lado, tiveram aí missionários sérios que defenderam mesmo assim que é somente Jesus, não existe outro que esteja em padrão que se quer de comparação, que dirá além, em oposição
há outros missionários que com essa mistura, né, colocaram é, esse amor por Jesus, mas também pelo Japão. Tem um, ai, não lembrar nome me mata, mas tem um que fala que ele amava e adorava dois Jotas, né? Jesus e o Japão. E ali já revela, né, essa questão de adoração, de pé de igualdade no sentido desse nacionalismo. E o evangelho, a palavra de Deus, o espalhar as boas novas deixou de ser é, uma questão de salvação e passou a se tornar uma questão civil, uma questão de, ok, você adora a Jesus, você recebe as boas novas da palavra de Deus, mas também serve ao Japão, se dobra às práticas que o império, que as autoridades mandam você se submeter. E tem até uma questão de eles passarem a se. Qual que é a palavra? Fazer. Reverência. Fazer uma reverência para. Não são leis, né? Mas é para um estatuto, né? Que começou com esse fundo realmente assim de espalhar as boas novas, de ensinar a palavra de Deus. Mas foi assim, né, tendo essa distorção ao longo do tempo. E o pastor falou algo, o pastor Timóteo falou algo que é muito real, né? Que uma forte determinação de levar, inclusive a palavra de Deus, quando não está profundamente enraizada na Bíblia, na palavra de Deus, tende a se tornar uma causa humana e deixa de ser uma causa do reino do Senhor. E, cara, é muito real isso, né? É, isso mexe muito comigo, porque eu tenho muito essa tendência, eu gosto muito de aprender. Eu gosto de aprender as coisas e saber. Só que se eu não me policio, e acredito que eu preciso me policiar muito, eu entro nesse lugar de estou aprendendo e não sei o quê, e eu vou agregando conhecimento, e às vezes eu realmente preciso calma, volta. Tudo isso é muito legal, aprender, mas o principal é a palavra de Deus. O principal é que o Espírito Santo te conduz, não só o que você tem aprendido e conhecido. Então, assim, eu realmente não, assim, soou também, sempre tem que soar como um sinal de alerta, mas assim, é muito, para mim, muito revelação. Até como é na vida do rei Saul, sabe? Boas intenções aplicadas de modo rebelde vai ser sempre desobediência e desonra ao Senhor. Então, que sensacional. E eu acho que é isso até aqui. Falei pra caramba, sorry. Amém, amém. Glória a Deus. Boas intenções Ai, feitas meu de Deus. formas rebeldes são desobediência. Anotei. Anotei, muito bom. Bom, não assisti todas as aulas dessa semana, né, mas queria me ater, eu acho que é a questão da perseguição, né? Eu lembro que primeiro que eu não sei comparado ao Brasil. Gente, vocês conseguem me escutar bem? Porque eu não sei a qualidade desse microfone aqui. Show. Seu áudio tá Primeiro, eu não limpinho, sei. limpinho. Ok, glória a Deus. Eu não sei comparado ao Brasil, mas o início do protestantismo no Japão foi o quê? 1888, 89 por aí, né? Segundo os dados da aula, né? E de certa forma é algo recente, se a gente for parar para pensar. Não é algo tipo, sei lá. Eu pelo menos considero recente, falando de história, né? Assim. Mas enfim, eu tava. O que mais parece para pensar foi a questão da perseguição, né? Tem até a plaquinha lá que o pastor Timóteo ele mostra. Era uma placa que era espalhada, né, por todo o país do Japão, oferecendo ali algumas recompensas para pessoas que informavam ali sobre práticas cristãs, alguma coisa nesse sentido, né? Fora toda a perseguição que já havia, enfim. E eu olho para isso e eu aprendo muito porque, assim, primeiro, aquelas pessoas que pagaram esse preço, né, que foram perseguidas, que foram torturadas, que foram até mesmo mortas, eu imagino, assim, a alegria que elas enxergam em vendo hoje o evangelho no Japão sendo avançado.
sabe? Me pergunto assim, se elas tinham essa ideia de que o que elas estavam fazendo poderia impactar, e de fato impactariam, porque tem impactado. Falei muitas derivações da palavra impacto agora, mas enfim, né, como tem sido impactado nos dias de hoje. Tá? E, e eu fico pensando, caraca, não, que incrível, o privilégio que eles tiveram de iniciar algo, sabe? De iniciar um movimento, de iniciar uma ação que verbalizou por gerações. E tem dado muitos frutos desde então, e a gente tem estado nos nossos dias e, né, temos visto assim, o evangelho avançando no Japão, né? Então, o quão vale a pena, sabe? Cada sacrifício, cada renúncia, cada sofrimento por amor a Cristo e a sua obra, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais tenho aprendido, assim, com a igreja no Japão é a perseverança, né? E, de fato, o foco na missão, foco no propósito, foco no reino. Eu acho que isso é muito ensinado, isso é muito louvável, porque a gente olha o Japão, a gente não vê uma nação forte, falando assim de cristianismo, mas a gente vê ali cristãos que permanecem, sabe? E eu acho que isso é louvável, e eu acho que isso é ensinável, sabe? Porque uma nação onde o evangelho não é forte, o evangelho tem permanecido, e depois de um bom tempo tem crescido, né? Então, assim, eu me empolgo, e eu aprendo muito com isso. Então, assim, eu acho que é algo assim que eu tenho absorvido muito, essa questão da perseverança, da permanência, né? Mesmo em meio a um cenário não muito bom, a um cenário talvez caótico, um cenário que talvez não haja frutos, não haja resultados, né? Algo desse tipo. Mas os cristãos do Japão, principalmente esses cristãos ali dos primeiros anos, né? Dessas primeiras levas e dessas primeiras obras, né? Eles permaneceram. De alguma maneira, eles permaneceram. Mesmo com seus erros, apesar dos acertos, eles permaneceram. E a permanência deles preparou um caminho para que hoje, né, o Japão tenha sido tocado pelo Senhor. Então, acho que é um pouco assim do que eu absorvi da única aula que eu assisti, né? Mas acho que é isso. Contribuindo aqui com dois dedos dessas aulas, né? É, é muito interessante, como eu já falei, ver o processo do crescimento do cristianismo e a perseguição. A gente consegue muito comparar com a questão da igreja primitiva, né? Quando Jesus ascendeu ao céu, né? E, e aí, tipo assim, começou a se pregar o cristianismo e todos os discípulos foram perseguidos, né? É, eles morreram como mártires, morreram como um símbolo do evangelho, né? Mas, é, com certeza, houveram pessoas ali perto do discípulo de Jesus que abriram mão, né, por conta da perseguição, né? Nem todos continuaram, né? E é assim que eu vejo também na história do Japão. Da mesma maneira que muitos permaneceram firmes, outros abriram mão, né? E infelizmente. Mas aqueles que permaneceram firmes é o que a gente consegue enxergar que foram as raízes, né, do cristianismo hoje no Japão, que tem crescido. Eu estava vendo um vídeo, acho que foi semana passada, do Theo, tipo assim, agradecendo, tipo assim, é, cristãos japoneses que permaneceram firmes e tudo mais, depois vieram para o Brasil e aí, e aí puderam alcançar a família dele e ele hoje está pregando o evangelho para várias pessoas, né? E também num planejamento de é, continuar o trabalho também do cristianismo lá no Japão, né? Então, assim, eu vejo muito esse processo histórico, né? É, de vendo que o Japão pode até não ser hoje, tipo assim, aquele crescimento do cristianismo antigamente, né? Mas eu vejo devido ao processo histórico, que o Japão futuramente
tem uma grande possibilidade de continuar abraçando cada vez mais o evangelho, né? Mas aí a gente pode distinguir, né, o processo do cristianismo, não só no Japão, mas é, também no Brasil e no mundo, né? Que existe o cristianismo verdadeiro, né? Que você paga o preço, você prega o evangelho, você vai lá, discipula as pessoas, pastoreia as pessoas, e continua pregando a verdade que está escrito nas escrituras, né? Mas sempre vai haver as pessoas que preferem um evangelho mais light, mais tranquilo, que não precisa se sacrificar, tá bom ali na cadeira da igreja, tá bom ali vivendo a sua vida sem precisar incomodar outras pessoas, né? Incomodar entre aspas, né? Que realmente não estão vivendo um evangelho, na minha opinião, verdadeiro, né? Estão muito mais acomodados do que realmente ir para o campo missionário, que é onde a pessoa está plantada, e buscar viver o que Cristo viveu e poder compartilhar todas as coisas boas que Deus fez, né? E que tem, tipo assim, só de ter enviado Cristo já seria um grande motivo para as pessoas poderem anunciar as boas novas, né? Então, eu até hoje e oro a Deus para que esse dia nunca aconteça na minha vida, mas eu não consigo imaginar hoje, tipo assim, a apostasia chegando na minha vida, né? Então, tipo, se eu não sei qual foi a motivação e o que esses irmãos japoneses passaram para poder abandonar a fé e não e não seguir em frente. Porque, assim, sei lá, eu acho que uma pessoa mais num contexto, tipo, brasileiro e ocidental, é mais fácil, sei lá, tipo, pelas comodidades e as tecnologias e a liberdade hoje, é mais fácil, tipo assim, você abandonar porque você está mais cômodo do que num país que você está sendo perseguido, onde só tem duas opções: ou você nega ou você morre, entendeu? Mas como eu falei, tipo, eu não tô lá, eu não estava lá todo durante esse processo para ver as pessoas. E não que eu esteja justificando, mas é, minha, eu, no meu coração só existe um sentimento de compaixão por essas pessoas que abriram mão da sua fé e um sentimento de inspiração para aqueles que permaneceram firmes durante o evangelho. Que eu possa realmente me inspirar nesse tipo de pessoas para que o dia que, sei lá, não sei se vai acontecer algum dia, mas se um dia, tipo, me colocarem contra a parede, eu e a minha família, e falar assim, nega a sua fé, ou você morre, que eu possa ser cristão e homem o suficiente para dizer assim, eu não vou negar minha fé, pode me matar. Eu e minha família sempre serviremos ao Senhor. E eu acho que é isso. Amém, amém, amém. Amém, uau! Forte. É forte, Beleza. igreja. Vou encerrar a gravação aqui, mas alguém tem algum comentário para fazer? Não, não, não. Tô.